Buenos dias! Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho. Não para o tempo. Então a nossa ideia é não parar também. E hoje a gente vai falar sobre isso, como não parar. Vamos falar de treino. E nada melhor do que falar de quem treina e de quem faz o outro treinar, como o meu amigo Cícero Freitas. E o nosso papo é princípios de treinamento. Dolinho, que bom te ver. E eu vou falar de princípios do treinamento amador e profissional. Deixa eu botar aqui, ó. Vamos falar de tudo. Dolinho, você vai me passar um treino de funcional, Dolinho? Você! Não faz isso. Eu tenho um Cícero Freitas aqui, ó, profissional. Fica com a gente. Você vai ver como é trabalhar com quem entende. Buenos dias, Cícero Freitas. Fala, meu amigo. Tudo Como é que bem, você tá? querido? Tudo jóia? O tempo tá voando, né? Foi esses dias que a gente Pô, marcou. muito, cara, muito. Já Hã? chegou, rapaz. É. E aí? Como é que Bom você te ver, tá? Cícero. Para quem não te Bom te conhece, ver. Cícero é um amigo pessoal, foi colega de mestrado, doutorado, atravessou uma jornada aí comigo, impossível sair das nossas vidas, né? Ainda que a gente esteja distante. E tem uma família bonita. Eu queria muito que você se apresentasse, Cícero, falasse da sua formação dupla e de como foi seu mestrado, seu doutorado, para o público aqui que me conhece te conhecer também, ter esse prazer. Cara, primeiro queria te agradecer, Renato, pelo convite. Acho que, enfim, a gente tem uma amizade aí de longa data, né? Assim, a gente fez mestrado e doutorado junto, lá na UFRJ. Eu me formei em fisioterapia e educação física, né? Então, desde então, eu sempre fui um cara apaixonado aí por treinamento e tal. Eu tive um período afastado aí, naquele período lá de mestrado, doutorado, nossa, correria, né? E hoje, assim, o que eu faço mais eu sou professor, né? Universitário, e tenho minha assessoria. Então, faço atividade física, ali no fundo até tá, a bike tá ali, ó, né? A bonita. Treino em casa. E também tenho assessoria, onde eu tenho os meus alunos, enfim, acho que ali eu consigo também conduzir o processo para que outras pessoas também pratiquem treinamento, né? E eu acho que eu estava conversando isso hoje mais cedo com outro amigo, eu falei com ele, cara, a gente precisa encontrar a oportunidade de como a tecnologia vai ajudar a gente nesse momento, né? Perfeito. Seja na fisioterapia, seja na educação física. Eu já vinha trabalhando, né, com essa questão tecnológica. Eu praticamente, assim, os meus alunos, eles treinam, a maior parte dos dias eles treinam sozinho, porque eu controlo tudo por um software. E, enfim, que a gente vai falar aí no desenrolar da nosso bate-papo. Mas eu consigo fazer hoje tudo, eu já fazia tudo por tecnologia, então, assim, acredito que agora a coisa tem uma tendência a intensificar, né? Muito Tanto bom. para a parte de reabilitação cardíaca, quanto para a parte de treinamento. E hoje, Cícero, você nunca vai deixar de ser pesquisador, e isso está dentro da nossa formação, e você se vê finalmente falando o que a gente dizia que era feito lá no fundão e a gente nunca viu, que é a tal da pesquisa translacional, ainda que não seja seu viés de estar pegando esses dados, coletando, publicando, mas colocar na prática o que está na literatura. E às vezes começou lá no modelo animal. Finalmente agora você está aplicando como treinador? Cara, eu acho que tudo na minha carreira foi um pouco, a construção foi bem nesse sentido, assim, eu me formei em fisioterapia e educação física, sempre tive uma
uma tendência ali muito relacionada à parte esportiva, né, a parte de fisioterapia esportiva e reabilitação cardíaca, que é o que tem mais próximo da educação física dentro da fisioterapia. E quando a gente fez lá nosso mestrado, nosso doutorado, o que a gente fez foi se aprofundar muito em tópicos relacionados à fisiologia do exercício, enfim, que é onde a gente vai ali caminhando. Você foi mais para a área de neuro, eu fui mais para a área de cardiorrespiratório, né? Enfim, que são viés aí um pouco diferentes no sentido de fisiologia, mas que estão interligados, né? Então, assim, eu vi muita coisa assim, eu me lembro lá da gente ter discussões de reuniões falando de miosina F5, falar de né, aminoácido que era hidrofílico, isso daí é o micro do micro do micro. E eu também, nos meus artigos lá, quando eu apresentava falando de NO, dióxido nítrico, mecanismo de proteção cardíaca. Então, assim, acho que a gente pega aquilo que é bem específico, né? A gente pega aquilo que é bem micro e você vai trazendo aquilo para o macro. Até esse fim de semana, no sábado, eu dei aula de pós-graduação lá na pós lá da UFRJ, quer dizer, lá não, né? Dei aula de casa aqui para pós-graduação de treinamento esportivo lá da UFRJ, e era um módulo que falava de atividade física para grupo de risco. E aí eu falei de atividade física para pacientes diabéticos, cardiopatas. Aí dentro de cardiopata tinha hipertenso, doença arterial coronariana, paciente com transplante cardíaco. Então, quando você começa a ver isso tudo, né? Eu falei de atividade física para câncer, atividade física para disfunção respiratória. Quando você começa a ver isso tudo, você vai lá, você sempre no mecanismo, você vai lá no micro para poder... A explicação está lá na bioquímica. No final, a gente pensa desse jeito. Não é que no a gente final, pensa... a gente sempre... Eu acho que a gente é um privilegiado, porque hoje quem está na clínica precisa desse micro, seja para explicar dor na neuro, gatilhos de movimento na traumato, ou aí na educação física, adaptação ao treinamento. E para a gente tentar fazer uma construção, já que a gente está falando de translacional, vamos fazer uma translação aqui na nossa live também. Os princípios de treinamento. A fisioterapia tem uma dificuldade muito grande de absorver o que é muito bom na educação física. Eu acho que o contrário não é verdade. Eu acho a educação física à frente da gente. Porque vocês pegam o que é bom na gente, adaptam, já estão aí muito próximo à clínica, você falou que deu uma aula ontem, e a gente não entende o quanto vocês sabem de princípios de treinamento e como isso seria útil na nossa clínica, porque é o mesmo ser humano, independente de ele estar com patologia ou não, essas escalas terão que ser respeitadas. Fala pra gente aí, princípios de treinamento. Cara, eu tenho assim até alguns colegas que são fisioterapeutas esportivos e que eles me perguntam exatamente isso. Cara, mas assim, como é que é o raciocínio do profissional de educação física? Por exemplo, eles trabalham muito com lesão de joelho, né? Que são fisioterapeutas relacionados a futebol, então eles têm muita atleta relacionado a lesão de ligamento cruzado anterior e tal, e depois o cara precisa voltar, né? E muitos atletas depois ainda ficam, às vezes, trabalhando com fisioterapeuta no sentido de prevenção. Então tem alguns treinamentos até que são aquela zona de conflito ali entre fisioterapia e educação física, que é o treino funcional, se é para performance, se é para prevenção. Mas eu não entro muito nessa área, mas o ponto que eu falo com eles é assim, você precisa enxergar o que seria a adaptação que você almeja, né? Então, assim, o que seria o normal para esse indivíduo? Eu posso usar a perna contralateral, por exemplo, para poder ter um parâmetro, e eu preciso fazer essa perna lesada e chegar perto dessa perna que está normal, que não sofreu cirurgia. Agora, você não faz, que é uma coisa que eu acho que na nossa cabeça funciona assim, durante um período de treinamento, você não faz um incremento de carga, você não faz acréscimo de carga de forma linear, você não vai subindo isso de forma linear. Você tem, assim, um exemplo, né? Você pode fazer uma semana um pouco mais intensa, 2 semanas mais intensas, mas você tem que ter um dia ou até uma semana de recuperação. Não é uma semana que você não vai treinar, é uma semana que você vai treinar
carga leve. Uhum. Então, o que a gente tende a mudar nesses períodos seja na fisioterapia esportiva, seja na educação física, é um pouco assim, é você saber em que momento você deve crescer a carga, a intensidade dos treinamentos que você está fazendo, seja fortalecimento, seja a parte de até mesmo os exercícios de propriocepção e tal. Quando que você deve dar mais intensidade a esse exercício, fazer volumes maiores com esse exercício, e quando você deve pegar uma semana e começar a trabalhar um pouco mais leve e talvez um volume um pouco maior. Então, assim, quando a gente fala de princípio de treinamento, eu acho que a gente tem que pensar muito no acréscimo de um estresse e depois a adaptação ela acontece depois do estresse. Tem muito na nossa cabeça que a adaptação acontece durante o exercício ou coisas do tipo, né? Mas não, ela vai acontecer. Eu até brinco com os meus alunos, eu falo, cara, a adaptação ela acontece na semana de recuperação. Então você faz, por exemplo, 2 semanas de estresse. Eu faço uma semana de carga, outra semana de carga, a terceira semana eu desço a carga. É nessa terceira semana aqui que você vai ter remodelagem, aquela história toda lá da adaptação, ela está acontecendo na terceira semana. Não é nas 6 semanas ali que você está gerando estresse, gerando fadiga, né? Então, assim, eu acho que aonde que a fisioterapia precisa, talvez, avançar um pouco, é saber usar esses princípios. É saber usar, assim, eu vou acrescentar carga uma semana, outra, eu dou uma de recuperação. Acrescentar carga, outra, uma de recuperação. Eu estou aqui usando um modelo que a gente chama de 2-1, né, que é 2 semanas de estresse, uma de recuperação, mas atleta profissional você já usa, às vezes, 3 semanas de estímulo, uma de recuperação. Tenho até colegas que entraram aí, o Rodrigo Peixoto, enfim, o Léo, enfim, que são fisioterapeutas esportivos, que eles trabalham muito assim. E assim, até hoje de manhã, cara, eu estava falando com o Rodrigo Peixoto, ele entrou aí mais cedo, ele foi... Veja como a tecnologia, só fazer um paralelo, porque o Rodrigo também é formado em educação física e fisioterapia, ele foi contratado por um time, o Rodrigo mora em Volta Redonda, ele foi contratado por um time no Rio Grande do Sul. Mas ele vai fazer toda a parte de análise de movimento virtual. Ele não vai lá. Então, assim, já é uma adaptação ao novo modelo, né? São clubes que às vezes não conseguem ter o profissional no local porque, né, tem um custo mais alto e a tecnologia vai encurtar isso. Talvez daqui a pouco os clubes tenham profissionais que eles não estejam no local, né? Clubes menores que vão conseguir ter grandes profissionais, mas à distância. Acho que a gente vai começar a fazer isso. E a fisioterapia ela precisa se empoderar um pouco disso, sabe? Desses mecanismos. Por exemplo, hoje eu vejo que a biomecânica avançou muito na parte tecnológica, né? Mas a gente ainda às vezes eu acho que a gente se apega um pouco naquela importância do eu presente e não quer lançar a mão do profissional fazer um atendimento, um teleatendimento, né? Muito bom. Eu falei esses dias, esse final de semana, agora participei de um congresso onde falei de telefisioterapia. Já vou entrar assisti. Legal, eu vou falar desse tema agora, mas eu quero só te trazer algo que você falou que é crucial. Talvez pela nossa dificuldade de ler artigo, a gente tem uma má interpretação deles e nunca foi escrito essa história de ser linear o progresso do treinamento, mas a gente botou na nossa cabeça que primeira semana 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente tem 2 visões. Uma visão linear da fisiologia, aí a gente pode falar de dor, de movimento, de gesto, de treino de força, e a visão complexa. E de verdade, o que funciona é o complexo, o organismo é complexo. Então a gente tentar fazer algo complexo, responder a um estímulo linear, o que não vai gerar mudança, o que gera é adaptação. A gente, assim, eu percebo muito assim com os alunos que quando eu começo a crescer carga muito rápido, é nítido que tem semanas que eles começam a faltar o treinamento. Boa. Então, assim, eu gero 2 semanas de carga. Se por um acaso eu falar, cara, vou botar mais uma semana de carga ao invés de fazer uma semana de recuperação, a terceira semana ele já faz na marra, ele já faz com nível de fadiga muito alto. Aí ele já fala assim, pô, não vou nadar quarta-feira,
tinha um ciclismo no sábado, eu não vou, tô cansado, eu vou fazer em casa. Às vezes o que ele tá precisando é só dormir. No fundo é mais dormir, assim, é sono, né? Que é uma coisa até que você abordou aqui em uma outra live sua, mas que eu acho que hoje isso até em função da pandemia também, essa questão do sono está muito desregulada, né? Mas eles me alertam isso, Cícero, eu não vou conseguir acordar às 4 da manhã não, cara. Eu vou ficar em casa, vou treinar sozinho, mas eu não vou acordar não. Então, assim, são questões, né? São situações. Quando a gente fala de reabilitação cardíaca, se eu trouxesse tudo da parte de treinamento para reabilitação cardíaca, acho que assim, hoje, a reabilitação cardíaca, assim, saindo um pouco do âmbito hospitalar, quando a gente vem para a clínica, né, o ideal é que você faça acompanhado por profissionais. Naquele estágio 2 ali da reabilitação, o ideal é que você faça acompanhado por profissionais. E monitorado, né? Você tem lá monitoramento de oximetria, pulso, frequência, enfim. O paciente que precisou fazer uma intervenção, teve alta, e agora é hora de procurar a gente para estar perto dele. E isso. Geralmente é um fisioterapeuta. É porque assim, aquela fase hospitalar é uma fase assim, que o paciente vai recuperar movimentos básicos, né? Sentar e levantar, conseguir respirar, fazer exercício respiratório, depois ele vai para a fase 2, se ele evoluir bem, ele vai para a fase 2 e aí ele começa a fazer atividades físicas com supervisão. Na fase 3 e 4, que é onde a gente entra um pouco ali com a parte mais de avanço, né, de adaptação cardíaca, muitas das vezes os pacientes eles já querem, às vezes, fazer sozinho, porque os horários não se adaptam, enfim. A mesma plataforma que eu uso com os meus alunos da assessoria, né, a gente pode usar com esses pacientes, desde que o paciente ele saiba o que fazer, né? Desde que você tenha momentos de contato com esse paciente, para que ele também não faça atividade física errada. Mas eu consigo controlar lá todos os parâmetros de carga, de qual vai ser a frequência cardíaca que ele vai ter que atingir, quais são os exercícios que ele tem que fazer. Ele recebe isso tudo no aplicativo e ele pode fazer isso sozinho, né? Que seria já o estágio 3 ali da reabilitação. Então, assim, acho que hoje, cara, a gente vai ter que começar a ser um profissional um pouco mais dinâmico. Eu acho que nada substitui a mão, né? Nada substitui a mão, mas o atendimento, a manipulação, a terapia manual, mas eu acho que vão ter situações que a gente vai ter que começar a lançar a mão da tecnologia. Assim, até porque hoje, né, você conhece isso bem também, a gente usa esses relógios, né, esses relógios aí de treinamento, e que os relógios, eles recebem, tudo que eu coloco no aplicativo para o meu aluno, ele recebe no relógio dele, então ele consegue fazer os treinamentos sozinho. Ele só vai ligar o relógio, startar e ele vai embora. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia, tem que saber um pouco essa questão de treinamento, até porque eu vou te falar que eu uso muita coisa de treinamento na reabilitação cardíaca, assim. Acho que tem muita coisa que eu uso lá de princípio de treinamento que a gente estava falando nos pacientes de reabilitação cardíaca. Muito raciocínio. Assim. E esse raciocínio, ele faz com que o seu trabalho seja mais ergonômico, né? Que é conforto, seguro e eficaz. E essas autonomias que você permite, e o fisioterapeuta está tendo que se virar para entender o que é autonomia, autorresponsabilidade do cliente, porque a gente era muito diva da mitologia, né? A gente era lindo, com jaleco branco, e as pessoas vinham para a gente para ter um pouquinho do nosso saber. Acabou isso, cara. Acabou. A era da informação, ou você desce do patamar e vira um fisioterapeuta transversal, tá? Você e o cliente lutando pela mesma coisa, e dá recursos de autonomia. E esse recurso de autonomia, ele vai te permitir, entre aspas, ser um fisioterapeuta útil para mais gente ainda. Não menos. Nesse ponto aí que eu acho que eu ia chegar, cara. Eu acho que a gente vai começar a conseguir atender mais pessoas. A gente vai talvez deixar de... Essa questão que você falou logo aí no início da sua fala agora. A gente era muito, assim, a gente
queria se fazer muito importante no sentido de presente, né? A gente não pode fazer nada que eu não esteja presente. Uhum. E a gente está vendo que isso não é verdade. A gente consegue sim fazer muita coisa sem estar presente. A gente sabe que existe um pouco mais de risco, né? Mas, por exemplo, agora, nesse momento, os pacientes que mais têm chance de morte, um paciente infectado que mais tem chance de morte, é o paciente que tem comorbidade. Uhum. É um paciente hipertenso, é um paciente diabético, é um paciente obeso, enfim, qualquer outro tipo de doença. E aí você faz o quê? Você deixa de atender esse cara porque você não pode ir na casa dele? Ou ele deixa de fazer os exercícios dele em casa porque você não... De repente ele pode falar para você, olha, eu não gostaria que você viesse aqui porque eu tenho risco de me contaminar. Mas eu queria continuar fazendo os exercícios. Como é que eu faço? Ah, não, então para de fazer porque eu não posso ir aí. Entendeu? A gente vai precisar se adaptar nisso. A gente vai precisar avançar um pouco. Olha o Rodrigo aí, ó. Olha o Caio aí, Renato. Caio tá aí, querido. Wendel tá aí, Marisa tá aí, Juju. A audiência tá qualificada. Entendeu? A Joyce, minha aluna. A gente não tem muita gente, Tayanda. mas quem vem é outro patamar. Mas eu acho que é um pouco disso, cara. Eu acho que, assim, avançar um pouco nessa questão de atendimento via tecnologia. Eu acho que a gente vai precisar se desprender, né, descer um pouco do pedestal, assim, falar, pô, a gente vai precisar abrir mão de alguns princípios, talvez até no sentido de atendimento, que a gente, não posso deixar de atender presente e, cara, partir para um atendimento um pouco mais amplo. Isso, assim, tem vantagem e desvantagem, né? Você vai conseguir fazer muita coisa. Por exemplo, eu vou até te dar um exemplo do que eu faço hoje. Eu tenho aí 3 alunos. Um está na França, são meus alunos da assessoria. Um está na França, uma é de Volta Redonda e o outro está em Macaé. Caramba! Entendeu? E eles treinam todo dia. Eles recebem os treinamentos, eles usam basicamente tudo. Eu falo com eles dia sim, dia não. Recebo tudo que eles fazem, né? Porque eles têm os medidores lá de frequência cardíaca, de potência, de velocidade, todos os parâmetros que a gente usa para treinamento. Eu recebo isso na plataforma e dou um retorno, dou um relatório para eles, entendeu? No sentido assim, olha, acho que foi bom, não foi bom, acho que isso aqui precisa melhorar, você entrou em fadiga nesse momento aqui. Eu tenho dado muito curso falando até um pouco dessa plataforma, assim, de uma forma geral, né? Porque é uma plataforma de monitoramento muito completa, assim, ela é muito... Você está falando de útil. qual especificamente? Só para a pessoa aqui de casa, talvez. Chama Training Peaks. É bom demais, é bom demais. É uma plataforma americana e ela é sincronizada com vários relógios, né? Polar, Garmin, Suunto, a Apple Watch, enfim. Então eu consigo receber tudo nessa plataforma. De todos os dados, né? Em tempo... O que aconteceu durante aquela sessão de treinamento? Quando ele estava correndo na velocidade tal, a frequência era tal, a altimetria do local era tal, quando é local aberto tem GPS, né? Então, assim, eu consigo ver tudo e eu consigo saber o que ele fez, se ele fez certo, se ele fez errado. Aí depois, às vezes, eu peço, eles têm lá um local para eles fazerem comentário. Cícero, não suportei esse treinamento de hoje, foi muito intenso. E aí ali eu também começo a conversar com eles. E assim, eu encontro com eles quando a gente faz o nosso pedal de esvazia, né? Nosso pedal de sábado de manhã, a gente tem uma oportunidade ali de se encontrar e eles relatam, tô sentindo dor aqui, tô sentindo dor ali. A Wendy tá perguntando aí como é que faz para baixar a plataforma. Cara, você... Na verdade, ela não precisa nem baixá-la, não. É um site que chama... Deixa eu até escrever aqui. Chama Training Peaks. E, Wendel, uma vez baixado no site, você pode ter no seu aplicativo também. E só enquanto o Cícero escreve, eu estava conversando com o Renato, um triatleta, ex-triatleta lá de Brasília, professor de educação física também. E ele estava dizendo que ele descobriu quando o aluno dele foi o último campeão
agora do Amador de Floripa. E teve um dia que o cara estava vindo de uma batalha, vindo de um pedal maluco desse, e não queria treinar no outro dia, e o camarada achou força, foi treinar, aí depois revisando, né, quando os caras comemorando lá, ele sentou com um aluno e falou assim, olha, você ganhou a sua prova neste dia aqui, ó, há 20 dias atrás, quando você saiu do patamar A para o patamar B. Ou seja, para o atleta saber que ele tem essa capacidade de memória de como ele evoluiu, o deixa mentalmente muito mais recompensado para treinar mais. Porque eu sei que meu sistema recompensa visual está me mostrando que aquele sacrifício me gerou esse pódio. Então, para o não atleta, você acha que a gente, quando entender que essa tecnologia pode ser usada para os nossos clientes comuns, parece que até outro ser humano, né? Que o comum não quer saber se ele está evoluindo, se ele está ganhando. Se ele eu acho que não. Eu acho que a gente está evoluindo um pouco, Renato. Assim, quando a gente dá o feedback para o cara, quando a gente dá o relatório no final de uma semana, olha, essa semana aqui você treinou X horas, você conseguiu acumular X de carga numa determinada zona de treinamento. Isso daqui representa, olha, eu tenho uma maneira que eu tenho dentro dessa plataforma. Eu até esse fim de semana, foi um fim de semana que eu fiz isso. Eu tenho um treino na semana que ele é igual. Praticamente toda semana é igual. É esse treino que eu chamo de um treino âncora, que eu uso para fazer a comparação. Então eu peguei o treino deles lá no início da pandemia. Fui lá, dei uma olhada, tem uns parâmetros que eu olho lá no treino. Aí peguei e comparei com o último treino que eles fizeram na quinta-feira, que é um treino que a gente faz na quinta-feira. E aí eu fui ver que eles evoluíram ali em torno de 4%, 5% em dados de potência em relação ao ciclismo, mesmo treinando em casa. Então, assim, você ter ganhos de parâmetros fisiológicos treinando indoor, pô, isso é muito difícil. Hoje em dia isso é muito difícil. Então a gente tem conseguido fazer incremento, tem conseguido ganhar performance mesmo trabalhando dessa maneira. Então, assim, a Flávia e o Hamilton. Flávia, querida, bem-vindo. Então, tá todo mundo aqui, Blade. Ah, meu Deus do céu. O Robertão chegou aí também. A Márcia chegou, tá só uma galera boa. Cícero, quando a gente fala, de novo, de adaptado para o amador, para o profissional, você está falando de 3 pessoas que talvez não sejam profissionais, mas são top, né? Estão lá. Profissionais que eu digo que não vivem disso. Eu quero te falar algo que eu explico para os meus clientes. Eu falo, você tem que se divertir no treino. É isso aí. Cara, se divirta. E por que ele tem que se divertir? Porque se ele chegar com um perfil amador e tentar ser profissional, ele vai sofrer tanto de frustração, não porque o treinador não é bom ou porque ele não é bom, é porque a expectativa dele está distante da realidade. O cara demorou 18 anos para chegar ali. E verdade. Em 5 meses. Então, eu acho que a gente tem muito que... Aí a máquina não vai conseguir fazer o nosso papel, é explicar para o nosso cliente que, olha, cara, escolhe o que você quer. Porque se você escolher, você vai ser um recreativo bom. Ou você vai ser um amador bom, ou um profissional bom. Não estou dizendo que é bom porque ganhou, mas porque você setou corretamente aonde você quer chegar. Você vê muito isso nos seus clientes. Eu fui né? Eu comecei a treinar triatletismo, aí eu ligava pro Cícero, aí ele, cara, calma. Calma. Cara, é porque as pessoas criam uma ideia de que, assim, primeira coisa, né? A gente sempre olha para a referência no esporte. A referência é um cara profissional, normalmente é assim que funciona. E aí você quer se aproximar desse cara, mesmo sabendo que você não vai conseguir, você tem que se aproximar desse cara. O Davi também tá aí. E aí, assim, o que eu costumo dizer para eles? Assim, cara, você precisa entender que o exercício, ele tem que ser como, sei lá, como você lembra quando você gosta, pessoas que gostam, sei lá, você gosta de comer pizza. Você fala assim, eu preciso de uma coisa que me dá prazer, hoje de manhã. O que eu vou fazer?
você tem que lembrar do exercício como algo que te dá prazer. Se você começa a treinar de maneira que você sinta muito desgaste e não veja prazer, você não tem aderência. Então você já começa a falar, ah, não, se eu tinha hoje um tempo para fazer exercício, eu não vou fazer porque aquele exercício me machuca. Eu não tenho uma boa experiência fazendo aquele exercício. Então, assim, a primeira coisa é isso. Eu acho que treinar coletivo também ajuda um pouco, porque você se desafia, você olha para outras pessoas e fala, ih, o cara ali tá mais rápido que eu, vou imprimir mais força. Ou até mesmo você começa a se conhecer, a falar assim, cara, hoje eu não tô legal, vou ficar no grupo de trás aqui, vou bater um papo e vou depois para minha casa. Acabou. Então, assim, eu acho que tem um pouco disso, sabe? É você encontrar na atividade física o prazer. E aí eu vejo que as pessoas, quando chegam no esporte, elas já querem ganhar performance e elas não têm histórico. Você fala assim, cara, o que você já fez de esporte? Ah, eu fazia judô. Aí, pô, agora tá começando a corrida. Teu histórico naquele esporte é zero. Teu histórico ali é baixo. Ah, eu fazia, sei lá, natação. Mas, pô, tu vai fazer corrida? Teu histórico é baixo. Você pode até ter uma capacidade... Olha o Alex Carneiro aí. Esse é um dos alunos. Você pode até ter uma boa capacidade cardiorrespiratória, mas não quer dizer que você vai avançar na mesma velocidade que a sua cabeça acredita, entendeu? Que você... Ah, não, eu vou fazer aqui toda semana, eu vou treinar... Porque normalmente quando a gente chega para treinar, você chega empolgado, né? Você fala, não, vou botar aqui, vou acordar todo dia, 5 horas, começo 6 horas, termino 7, ou termino 8, e depois eu vou tomar meu banho rápido, quando for 9h30 eu já estou no meu trabalho, posso trabalhar até 10 horas da noite. E aí quando você vai colocando aquilo na sua rotina, aquilo vai ficando pesado, você vai ver que a realidade é diferente. É diferente. Né? Eu acho que é um pouco disso. Uma coisa que eu aprendi, Cícero, e a gente teve o mesmo instrutor que te iniciou, que é o Nilson, que eu chegava também achando, assim, meu irmão, é correr, pedalar e nadar. E eu acreditava que eu tinha princípios dos 3. Exatamente. Porque eu não me afogava, eu nunca caí da bicicleta e eu corria 12 km, pô, tá bom. Tá bom, é. Quando você tem um olhar de um profissional que corrige toque do tênis no chão, que corrige ângulo do joelho na bike, que corrige aonde vai o cotovelo e a mão na natação, o ganho de performance é tremendo. Mas para chegar nessa biomecânica ideal, a máquina também não vai substituir. Então, não vai. A gente está aí falando da tecnologia que tem que ser aplicada, mas isso é tecnologia sem ser eletrônica. Você corrigir um punho é tecnologia. É aplicação da fundamentação biomecânica. Você corrigir uma perna, você tem uma perna lá 3 quilos mais forte do que a outra, isso, se não for corrigido, ao longo do tempo, não vai ter tecnologia. Vai gerar uma descompensação. É uma descompensação muito grande. Então, como que é esse olhar que você foi treinado e agora treina? Assim, cara, eu acho que esse período de epidemia tem mostrado pra gente assim, tinham coisas que eu achava que não dava e que dá, né? E tinham coisas que eu achava que não dava, que não dá. Não dá mesmo. Né? Que confirmaram. Então, tipo assim, tinham coisas que era, olha, isso daqui é impossível de ser feito à distância. E a gente foi por terra, porque é possível. Você receber um treinamento, executar o treinamento, depois você ter o relatório do treinamento, isso é possível. Isso acabou. Isso já, na verdade, já acabou faz alguns anos já. Agora, essa parte que você acabou de mencionar, da correção, do detalhe, posiciona assim, posiciona assado, olha, você está saindo muito forte, você está devagar, está assim, está assado. Quando você começa a fazer essa correção, você precisa de alguém te olhando. Então, por exemplo, eu treino as pessoas, mas assim, eu prefiro às vezes que alguém me veja treinando para me corrigir. Porque eu, por mais experiência, ou por mais prática que eu tenha,
eu acho que no final, eu acho que eu não consigo me olhar, eu não consigo me ver correndo. Se alguém fizer um vídeo e me mandar, ok, mas eu não consigo ficar, meu braço está certo, meu tronco está certo, minha cabeça, meu toque, meu isso, meu aquilo. Porque quando você entra em fadiga, a tendência é você desconcertar tudo. A fadiga vai aumentando, sua cabeça começa a cair, seu tronco começa a cair, você já começa a pisar diferente, você já começa, né? Então, ou seja, se tem alguém te olhando, isso vai te ajudando, isso vai te... A Tayanda aí, ó. Isso vai te ajudando, sabe? Então, assim, tem coisas que eu acho que a gente descobriu que dá para ser feita à distância e tem coisas que foram confirmadas. Ó, isso aqui não dá para ser feito. Vai ser se você insistir em fazer essa parte aqui, que deveria ser presencial à distância, o risco é muito alto. Agora, essa parte aqui que pode ser feita à distância, o risco é baixo. Então, assim, acho que é um pouco disso. Até porque, cara, assim, eu já dizia umas coisas assim para os meus alunos. Cara, você quer alguém presencial, legal. Mas quando você vai correr 12 km, você tem aqui, sei lá, 10 pessoas aqui que chegaram para correr. Eu não vou conseguir acompanhar as 12. No final, sabe o que vai acontecer? Vai um para um lado, um para o outro, um para não sei aonde, um para não sei aonde, e depois o pessoal só volta aqui para beber água. Eu não encontrei ninguém. Eu estava aqui só para te dar um apoio moral. De verdade é isso. O que fez você chegar ali com mais autonomia foram os pré-treinos que te construiu até ali. Porque assim, às vezes você está querendo um profissional ali do seu lado e na prática, o cara não vai conseguir acompanhar todos os alunos. Porque cada aluno tem uma performance diferente. Você imagina, eu tenho que correr com cada aluno. Um vai correr 20, o outro vai correr 15, aí eu corro 20, depois eu corro 15. Agora você corre com o relógio, com o Training Peaks. Aonde está eu sei se o cara fez ou não fez, entendeu? Ele não tem como chegar para ele e falar, não, eu fiz. Era para fazer 15, ele fez 10. Não, ou ele fez 15, ou ele fez 15. Ou ele não fez, entendeu? Muito bom. Então, assim, tem um pouco dessa... Esse ritmo é muito importante. E eu acho que assim, tem muitas pessoas hoje que se questionam também, que a gente até tinha conversado, por que às vezes a gente não consegue alguns resultados. Né? Eu treino, mas eu não consigo alguns resultados. A gente pode falar até... Desculpa te cortar, eu vi uma live sua esses dias, alguém perguntou por que treino não emagrece. Isso, foi. Eu fiz no sábado. Tem alguns cara, existe, assim, a população de uma forma geral, eu estou falando agora da população ativa, tá? Não estou nem falando da população sedentária. População ativa, aquelas pessoas que treinam pelo menos 3 vezes por semana. 40 minutos, 3 vezes por semana. A maior parte delas tem um comportamento sedentário. O que é um comportamento sedentário? Eu treino todo dia de manhã, 1 hora, sei lá, 40 minutos, 1 hora, estou falando ali do básico, só que o resto do dia eu passo sentado. Ou sei lá, minha atividade de rotina é muito baixa. E assim, o nosso gasto calórico, ele está muito relacionado às atividades de rotina, e não o gasto calórico da atividade física. Então, assim, se você tem um gasto calórico da atividade física de 300 calorias, sei lá, se você gasta 360 calorias numa atividade física, se você gastar tudo isso de gordura, que você não vai conseguir gastar só gordura numa atividade física, você vai gastar carboidrato, proteína e tal, você está gastando 40 gramas de gordura, se for 100% gordura, tá? E 360 calorias, seriam 40 gramas de gordura. Aí você pega um cara que tem, sei lá, 85 quilos. O que são 40 gramas em 85 quilos? Não é nada. E aí você vai ver que então o emagrecimento desse indivíduo, a performance dele está mais ligada às atividades de rotina dele. Está mais ligada ao que ele faz durante o dia. Ele treina 1 hora, mas ele tem mais 23 horas. O que ele faz nessas 23 horas? Né? Fisioterapeuta. O cara trabalha muitas vezes em pé, a maior parte do dia. Trabalho, às vezes, manual. Isso gera um desgaste grande. Né? Então, assim, isso é uma atividade que tem um gasto energético maior. Né? E se você não está tendo ganho de performance, cara, normalmente eu associo assim, ou você está com um comportamento sedentário, como eu falei, você fica muito tempo sentado,
ao longo do dia. Ou você está se alimentando mal, né? Então, assim, tem gente que treina, mas assim, na hora de escolher o alimento, ele escolhe um alimento que tem uma composição de gordura maior, de carboidrato maior, né? Por questões emocionais, a maior parte por questão emocional. Boa. Ou porque se você não ganha performance, também pode ser porque você não descansa direito. Esses treinos, pelo menos que alguns alunos fazem, são treinos que eles começam às vezes de madrugada, então isso gera um estresse geral, assim, de cabeça. Tem dia que o cara acorda e fala, pô, não quero falar com ninguém, aquela coisa muito estressada mesmo, falta de sono. Falta de sono. Então, assim, é uma mistura, tem de tudo um pouco ali, né? Quando você fala de ganho de performance, ganho de rendimento, você tem de tudo um pouco. E acho que é isso, assim, acho que de uma forma geral, a adaptação, ela depende desses componentes. Não é só treinamento, assim, definitivamente não é só treinamento. Outro dia também um aluno me perguntou, professor, mas eu posso fazer treino de HIIT? Ele até me perguntou isso referente a um paciente hipertenso. Dá só uma palhinha pra gente, o que seria o HIIT, a diferença dessa história de tempo, né? Que a gente, de novo, acreditava que a linearidade, quanto mais eu ficar fazendo alguma coisa melhor, e o HIIT quebrou isso aí. Tem gente leiga aqui que não sabe o que é o HIIT. Seria bom explicar. Assim, o que seria o HIIT, né? HIIT é uma sigla em inglês que significa High Intensity Interval Training. É o treinamento intervalado de alta intensidade. Nem todo treino intervalado é de alta intensidade. Isso é preciso ficar claro. Então, assim, quando você faz o HIIT, eu estou assumindo que você vai atingir uma intensidade alta. Intensidade alta num parâmetro fisiológico é você ficar acima do limiar ventilatório 2, perto do volume VO2 máximo. Assim, é uma intensidade alta. Pensa que é aquela intensidade que você não consegue nem falar. Você pode fazer isso também com escalas sensoriais, né? Você pode estar se sentindo daquela exaustão. Numa escala de 0 a 10 seria uma nota 8, 9. Boa. De esforço, tá? Então, assim, aqui a gente está falando de tecnologia e os artigos, eles estão justamente voltando para isso, né? Que essas escalas sensoriais que a gente lá atrás aprendeu e não queria saber de cálculo e qual era. É ela que conta mesmo, né? Ela que é importante. No final, às vezes, você pode monitorar. No final, às vezes, você pode monitorar pela escala. Tem treino, inclusive, que às vezes eu faço com os alunos, que é com. Porque assim, essa coisa do relógio te deixa meio preso, né? Você fala, hoje o pace é de tanto. Você vai correr para X, velocidade. E aí o cara fica tão preso ali que ele podia entregar mais e não entrega. Ele podia dar uma apertadazinha e ele não vai, porque o relógio está falando que está demais. Então, assim, às vezes o relógio ele tem o bom e o ruim. Então tem treino que eu peço para eles fazerem por escala subjetiva de esforço. Tipo, olha, normalmente, tá? É assim que funciona. Nota 4 é o limiar ventilatório 1, nota 7 é o limiar ventilatório 2. Então, quando eu falo de esforço, eu falo assim, ou você corre, por exemplo, abaixo de 4, ou você corre acima de 7. Né? Entre abaixo de 4 é leve, entre 4 e 7 é moderado e acima de 7 é intenso. Então, voltando à história do HIIT. O aluno me perguntou assim, professor, o cara é hipertenso, mas ele só tem meia hora para treinar por dia. Ele pode fazer todo dia HIIT? Eu falei, olha, ele pode até fazer o HIIT. Eu acho que você não vai ter ganho, porque você vai gerar muito estresse, ele não vai ter prazer em fazer esse treinamento todo dia, então vagarosamente ele vai fugir desse treinamento, e esse modelo de treinamento ele tem que ser aplicado em dias pontuais da semana de treinamento. Então você está fazendo um HIIT, mas você aplica esse treino em quantos dias na semana? Porque você precisa de treino leve. Né? Você precisa treinar leve. Você precisa treinar abaixo da nota 4. Na escala de esforço lá, você precisa treinar perto ali do 4. Você não precisa treinar todo dia intenso, todo dia intenso. Você precisa ter um pouco de prazer, ter aquela sensação, pô, eu vou lá dar uma corridinha. Tem dia que eu saio de casa assim, eu falo, cara, hoje eu vou botar um tênis aqui e vou dar uma corrida. Não é para correr forte, não. Às vezes eu vou ali, corro 30 minutos, venho para casa, sabe?
é meio passatempo, assim, eu vou ali, curto um pouco o ambiente, eu acho que tem que ter um pouco dessa vivência, sabe, no esporte. É que nem você sabe disso, pô, a gente acorda para pedalar, vai ali na reserva. Pô, quantas vezes eu já acordei para pedalar assim, cara, hoje eu não vou, mano. Hoje eu tô cansado. Odiando. E aí você fala assim, não, vamos lá. O que que vai ter lá? Aí vai encontrar fulano de tal, vou encontrar o Renato, vou encontrar... E vai ter a reserva, vai ter ali a pedra do recreio. Aí você fala, não, então eu vou. Aí depois eu paro lá na padaria, né, como alguma coisa, bato um papo. Começa a gerar suas compensações para levantar. Mas a compensação tem que estar relacionada ao treino, né? São essas, assim, eu acho que é trazer um pouco para a rotina, para a realidade das pessoas. Não ficar tão preso, eu acho que em ficar assim, eu preciso ganhar performance, eu preciso fazer o tempo tal, eu vou fazer uma competição, eu preciso atingir tal performance, eu preciso fazer abaixo de X tempo. Esquece um pouco isso, curte. Vai ter um momento específico que você vai precisar pensar assim. Cícero, você falou duas coisas importantes. Então, HIIT é muito importante, mas não é todo dia. Não. É fundamental a gente ter esse planejamento, essa ideia. E o outro, você falou de pacing. Então, para mim, foi assim, tentar descobrir o que é pacing, o que é pacer, o que é gesto motor. Foram todas novas informações que eu peguei treinando. Passa aqui para gente, para quem é leigo, começa e está dizendo que a diferença do que você planeja na mente, do que está dizendo no relógio. Fala para mim. Vamos lá. Quando a gente na corrida e na natação, a gente tem o hábito de treinar por ritmo de treinamento. E o ritmo nesses dois esportes estão relacionados à velocidade de treinamento. Tá? Estou falando corrida em locais planos. Não é corrida de trail, que o pessoal faz subida, porque ali o pace já não é tão importante. Então, assim, quando você vai fazer natação e corrida, o pace é o ritmo. É a velocidade com a qual você está fazendo cada trecho do que você está correndo. Né? Então, quando você fala assim, meu pace hoje, a gente na corrida usa a representação de velocidade média, que seria quilômetro por hora, a gente inverte isso para minuto por quilômetro. É quanto tempo eu levo para cumprir 1 quilômetro. Uhum. Então eu converto isso de velocidade média em quilômetro por hora para minuto por quilômetro. A gente só inverte ali a equação. Uhum. Mas enfim, no final das contas, o pace é o seu ritmo. Qual vai ser a sua velocidade de treino? Então pode ser que você tenha uma velocidade contínua durante todo o treinamento. Normalmente velocidade contínua a gente usa em treinos que são mais longos. Ou você tem aquela variação de velocidade. Olha o Leonardo aí. O Leonardo é outro aluno também. Grace foi minha professora na 2ª série, Renato. Tia Grace. Gente boa. Bem-vindo. Então, assim, quando a gente está falando desses cenários de pace e tal, a gente está falando disso. A gente só está falando de velocidade, a gente está falando de o que eu consigo determinar para saber qual é a intensidade que eu estou fazendo. Uhum. Primeiro ponto. Tá? O que é o pacer? Pacer é um registro, é uma maneira de você registrar o ritmo. Né? Pode ser um relógio ou pode ser uma pessoa. Uhum. Então, assim, o que seria esse pacer? Eu seria o indivíduo que estaria ali correndo num ritmo específico, tá? Eu estou correndo num ritmo específico, e no final das contas, você tem que me acompanhar. Então, eu sei que se eu estou correndo a 5, você está me acompanhando, você está correndo a um pace de 5. Uhum. Sua velocidade é um pace de 5. Pode ser o relógio. O que é o relógio? O relógio está te dizendo, você vai ter que fazer o seu treinamento hoje num pace de 4. É a hora que você vai fazer mais intenso. Você vai fazer um pace de 3,30. Aí você já está falando de um estímulo muito intenso. Então, assim, o pace é o ritmo. O pacer é uma maneira de você registrar e controlar aquele ritmo. Basicamente, seriam essas... E a gente usa isso na natação e usa isso na corrida. Basicamente, são os dois esportes que a gente usa mais, se a gente fosse pensar assim. Uhum. A grande sacada é que a gente evolui tanto que o profissional ele já tem o pacer nele, né? Ele já está no momento de... É a percepção de esforço. É a percepção de esforço.
Não, cara, assim, teve um período. Agora eu tenho treinado mesmo, mas teve um período que eu estava treinando mais, até corrida. Eu me lembro que, pela minha frequência respiratória, a quantidade de vezes que eu estava respirando, eu conseguia saber exatamente qual era o pace que eu estava. E brincava lá com o relógio, ver quem estava certo. E falava assim: agora eu estou num pace de 4,20. Agora eu estou num pace de 3,50. Agora eu estou num pace de 5. Pelo jeito que eu respirava, eu já sabia. Uhum. Quando eu começava a respirar ofegante a ponto de não estar suportando, eu já olhava e falava: eu estou perto de 3,30. Eu já sabia que eu estava perto daquilo ali. Então, assim, umas coisas assim, mas você tem que. Você só aprende treinando muito. Assim, eu treinava um volume semanal assim, de 70, 80 quilômetros de corrida. Então aquilo me dava uma percepção muito boa. Né? Quando eu tinha dor, que é engraçado, isso era legal também. Quando eu sentia dor na panturrilha, que é uma dor comum que a pessoa sente, sentia dor nas costas, eu já sabia quando a dor ia me atrapalhar e quando ela era só uma dor mais mental. Até isso eu cheguei nesse ponto. Você sabe, não, vai que daqui a pouco vai que vai passar. E não dava outra. Daqui a pouco a dor sumia. Sabe? O incômodo sumia. Isso é muito bom, porque a gente está lidando com o cliente e com uma geração de fisioterapeutas que foi ensinado que dor não é bom. A gente chegou numa fase, cara, que tá todo mundo falando a mesma língua. E eu não tenho dificuldade de ir contra a maré. Então, a dor, seja ela existencial, ela vai te levar a outro patamar de reflexão. A dor física vai te levar a um gesto para eliminar essa dor. E o que a gente está tendo é uma geração que quer aniquilar a dor, seja através do fisioterapeuta, do médico, do remédio que alguém prescreve. E eu estou vendo a série do Michael Jordan. Meu irmão, para que isso existe? Que eu não consigo ver outra coisa. E o que ele estava dizendo, ou o que ele mostra como um atleta profissional, é que esses limites de dor e de fracasso, chamando a dor de fracasso, de falha, essa falha vai te levar a uma capacidade de superação para as próximas falhas. Você não acredita que a gente está criando aí uma geração de clientes, no seu caso, né? E de pacientes muito cinesiofóbicos, com medo de se mexer, porque tem dor, nesse primeiro sinal que você falou, dá para continuar, ele para. Então a gente tem que, como treinador e fisioterapeuta, educar ele que nem todo estímulo doloroso é ruim. Cara, eu vejo que assim, é uma relação que eu vejo que existe, tá, Renato? Pessoas que foram expostas ao exercício na infância, elas têm mais capacidade de entender isso emocionalmente, em saber que a dor ela faz parte do esforço que você está fazendo. E às vezes as pessoas que não foram expostas a exercício quando criança, elas têm dificuldade em entender que a dor é um processo de adaptação. A inflamação é um processo de adaptação. Elas acham que inflamação precisa de remédio. É o fim. Né? É óbvio que a gente tem perfis e perfis de inflamação. Então, assim, se a gente associar a dor a um processo fisiológico de inflamação, a gente tem que entender que a inflamação é um processo de adaptação de recuperação tecidual. Né? Então, assim, a percepção de dor também vai muito daquele... Tem algumas coisas que são internas, assim, né? Você saber que você precisa superar aquela dor. Eu vou apertar aqui, eu estou sentindo dor, mas eu vou apertar aqui porque eu vou conseguir superar isso, né? Me lembro que o último dia, cara, eu sei que a gente já está chegando aí no final, a gente foi fazer um pedal, foi agosto do ano passado, foi julho do ano passado, a gente foi fazer um pedal lá em Guapimirim, tá? E aí lá tem uma estrada assim que é muito boa para pedalar, porque é um asfalto super liso e os caminhões que passam na estrada estão muito acostumados com ciclistas, então a gente pedala ali, muito bom. A gente foi no sábado, fui com os meus alunos, e a gente ia rodar naquele dia, a gente ia fazer um giro de 140 km na estrada. Só que 140 km na estrada é um giro muito intenso, né? É diferente, às vezes, você fazer 140 km de mountain bike, por exemplo. Não
dizendo que vai ser mais leve. Mas você tentar puxar o ritmo intenso é mais difícil. E aí a gente foi revezando, cada hora um puxava. E a gente falou, ó, o ritmo, o pace, o ritmo vai ter que ser esse aqui, o pedal todo. Então, a gente vai revezar a cada 3 km. Cada 3 km ia um para frente e puxava naquele ritmo. Cara, eu sei que quando chegou no quilômetro 120, eu acho que eu errei, eu acho que no carboidrato, na água, foi uma coisa mais ou menos isso. Cara, eu falei, gente, vai. A gente já tava assim, acho que era, não, quilômetro 120 e 130, já tava faltando assim 5 ou 10 quilômetros para terminar. Eu falei, gente, vai, eu vou parar aqui, eu vou dar minha perna não tá aguentando. Eu acho que eu tava num estado, cara, de dor e de fadiga, que eu tava achando que eu já tava, pra você ter uma ideia, eu tava sentindo dor, tanta dor, que eu falei, cara, eu já tô quase perdendo aquele estado de torpor, que você perde o sentido, e eu falei, cara, eu vou desequilibrar aqui, eu vou cair dessa bicicleta. De tão rápido que a gente tava. Tava girando assim uma média de 38, 40 por hora, direto. Eu falei, cara, eu vou cair. Eu vou cair. Vai, não para não. Vai que eu daqui a pouco chego lá. Meu pneu não furou, daqui a pouco as pernas aqui voltam a mexer e eu vou embora. Então, assim, tem umas situações... Mas, assim, você só vai saber treinando. Se você treinando. Só. Se alguém te contar isso, vai ser história. Não vai ser experiência. Né? É a bandeira vermelha, você viu lá que estava vermelho, é hora de parar, mas não precisa parar na amarela, não precisa parar no início no final da amarela, no início da vermelha. Vai assim, ali foi uma experiência que eu conheci um pouco do meu limite. É você saber um pouco assim, cara, saber também a hora de respeitar. Eu podia ter insistido e de repente ter acontecido um acidente. A minha mão soltar do guidão, do controle lá, porque eu já estava muito fraco e eu falei, não, vou parar. Mas assim, eu já estava com 120 km, eu não estava com 20 km. Não foi. Eu já estava com 120 km naquele dia. A gente tinha começado 6, isso já era tipo 10, acho que 9 e pouca da manhã. Cícero, hoje é segunda-feira, dia mundial de começar a atividade dieta. E a dieta. Qual o seu recado aí para quem está assistindo a gente, para quem é fisioterapeuta, para educação física, para quem quer começar a se mexer? Dá uma despedida aí para a galera que está com a gente. Acho que assim, tem bons profissionais aí trabalhando, mesmo sendo à distância, tá? Tem muita gente fazendo aula assim, mesmo sendo à distância, tentando superar esse momento de isolamento social. Eu sei que, assim, de repente, algumas pessoas vão dizer, isso talvez não seja o ideal, isso talvez não seja... Porque o profissional está ali, ele pode te corrigir, fazer um movimento correto, mas eu acho que, para o momento, eu acho que a gente precisa disso. Eu acho que inatividade, eu acho que não é uma boa. Então, assim, cara, é se movimentar, se mexe. Entendeu? O Diegão aí. Ó. Diegão, querido. Se mexe, se movimenta, né? Eu falei, a gente conversa, fala muito com o Diego isso. Cara, a gente precisa treinar, você precisa treinar leve. Treina leve, mas treina. Eu acho que esse é o recado, assim, treine leve, mas treine. Eu acho que não precisa se preocupar em fazer HIIT todo dia, fazer intensidade todo dia, acho que é isso. E te agradecer, cara, pelo convite. Nada. Acho que para mim é uma oportunidade de tanto falar contigo. Obrigado, garoto. A gente, quem agradece, quem tem um corpo é um atleta. Então, se mexa. Você pode estar numa cadeira de roda, pode ser amputado, pode ser pós-transplantado. Se você tem um corpo, você é um atleta. Leve esse corpo à excelência, seja como ele estiver. E conte aí com o Cícero da vida, conte com o Renato, o Wendel, o Diogo, todo mundo está aqui com a gente. Irmão, beijo na sua família, nas suas meninas. Love you. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço, irmão. Essa foi muito boa. Live com meu amigo Cícero Freitas. Então, essa live vai ficar salva aqui e tá no site Trato Ubuntu. Tudo junto, tá? Trato Ubuntu. Então, me segue aqui, me segue lá no YouTube. Vai ser muito bom ter você todo dia, meio-dia, aqui comigo. Amanhã, Edson Marcos. Vamos falar de implanto odontologia, como a fisioterapia pode atuar junto com a odonto, DTM, vai ser fera. Dor orofacial amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.